Boa noite, pessoal. Eu aqui de volta. E aí, como foi o sábado de vocês? Espero que tenha sido um sábado gostoso, aí embaixo das cobertas, bem quentinho, tomando uma bebidinha quente, né? Um chocolatado, um chá, comendo uma pipoca. Eita, delícia! Bom, espero que vocês tenham gostado da primeira aula, tenham aproveitado aí, tirar um pouquinho aí do tempo de vocês e assistido, então, a nossa primeira mini aula. Espero que tenha de certa forma, estimulado vocês a continuarem estudando. Tenho percebido aí que tem bastante conteúdo, tem bastante coisa que a gente vai acabando, né, com o tempo não esquecendo, mas de alguns detalhes, né, assim como vocês perceberam nos slides, eu deixei o que a gente tem que fixar mais, né, para tentar no dia linkar aquelas palavras-chave, né, dos artigos com, então, o que significa cada artigo, lembrando que as leis, elas têm as suas disposições gerais, mas elas vêm divididas, então, em artigos, em parágrafos, incisos e tudo mais. E muitas vezes as bancas são bem cruéis. Então, acontece, às vezes, da banca simplesmente colocar lá, artigo, o que está disposto no artigo 198 e as alternativas embaixo. Daí você vai olhar para a prova e falar assim, artigo 198, mas eu não decorei, o que é artigo 198? Então, infelizmente, os nossos artigos, né, da seção da saúde, dentro da Constituição Federal, nós temos que decorar, então, linkar, né, aquelas palavras-chave com qual o número do artigo que elas estão relacionadas. E na nossa aula de hoje nós vamos falar da Lei 8.080, também nós temos que se atentar, então, a esses números de artigos, a essas palavras, lembrando que a 8.080, ela é de setembro de 1990, certo? E a nossa Constituição é de 88. Então, a Lei 8.080, tão conhecida como Lei Orgânica da Saúde, ela veio para regulamentar o que já estava previsto, então, na Constituição Federal, os artigos, então, específicos lá em relação à saúde do nosso país. Como ela vem para regulamentar a Constituição Federal, muitas palavras que vocês viram aí nesses 4 artigos que nós estudamos ontem, vocês vão encontrar também na Lei 8.080. Mas o cuidado, então, de nós não confundirmos por eles serem artigos, palavras, né? Então, que eles estão num documento, estão nesse documento aqui de hoje, a gente não confundir na hora da prova, porque são as pegadinhas, né? É o pulo do gato das empresas, né? Onde a gente acaba caindo. Vocês perceberam que aquela questão que eu coloquei lá no history do Instagram, ela é uma pegadinha. Vocês viram que teve um número bem grande de pessoas que erraram, né? Porque é uma pegadinha. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês o porquê que a maioria acabou errando, né? Por que a maioria acabou indo lá para a universalidade e não optando pela certa, porque caíram na pegadinha. Então, a necessidade aí de nós estudarmos esses conteúdos, então, que eu sei, né, que não é do agrado da maioria aí dos enfermeiros ficar estudando artigo, ficar estudando lei, mas é necessário, né? E daí você pode ter se perguntado, mas será que eu devo ficar estudando esses artigos? Será que eu devo estudar mais a parte específica? O que de fato eu preciso estudar mais? E eu vou dizer para você que a Lei 8.080, ela significa 50% do nosso SUS, né? De tudo que acontece no nosso SUS. Então, tem que estudar. E, na verdade, hoje, se vocês pegarem a maioria das provas, a lei que mais é cobrada de todas essas leis, né, que estão aí no arcabouço das nossas políticas de saúde, é o Decreto 7.508 de 2011, que vem dispondo, então, e regulamentando a lei lá de 90, essa que nós vamos ver aqui hoje, a lei 8.080. Tá? Então, lá em 2011, veio, então, um decreto, né, para regulamentar uma lei lá da década de 90. E, claro, né, com novidades no seu texto, o decreto 7.508, ele fala do planejamento da saúde, ele fala das comissões, dos acordos interfederativos, fala do COAP, né? Então, a gente vai ver isso mais para frente. Mas ele vem regulamentando a 8.008, mas sempre cai alguma perguntinha aí da 8.080. Então, não tem como não passar pela 8.080, certo? Comentei ontem também
que é a 8.080, considerando que ela é 50% do nosso SUS, ela é bem extensa, tá? É uma das mais extensas, com muitas informações, e são 53 artigos, e é claro que na aula de hoje, pleno sabadão, eu não sou a louca da Garça, e vou achar que vocês vão ficar aí me acompanhando, falando sobre 53 artigos. Então, a gente vai iniciar essa aula hoje e nós continuamos ela amanhã, tá? Então, bora lá, vou pegar aqui o nosso conteúdo para a gente ir seguindo, então, esses artigos e falando sobre eles. Vamos maratonar, meu povo. Então, a Lei Orgânica da Saúde, né, publicada na década de 90, 8.080 de 90, ela dispõe, né, então toda lei ela começa com o que ela significa, do que ela se trata, né? Então, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e das outras providências. Então, percebam aí já as palavras que eu deixei grifado nesse enunciado, então, da Lei Orgânica 8.080. Promoção, proteção e recuperação são palavras que nós já vimos lá no texto, então, do artigo 196, né? O que o artigo 196 diz? Que a saúde deve ser universal e igualitária, né? E que os serviços devem prover, então, promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, esse trechinho aqui, né, promoção, proteção e recuperação da saúde, está lá no artigo 196. O que eu tenho de novo aqui no 8.080? A organização e o funcionamento dos serviços. Então, o cuidado, se na questão lá do concurso, ele colocar todas essas palavras aqui, ele está falando da Lei 8.080. Se colocar só promoção, proteção e recuperação da saúde, ele está falando do artigo 196. Então, cuidado com as pegadinhas, ok? O artigo 1º, né, a disposição preliminar, então, da 8.080, esse é o artigo 1º. Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Então, também informações importantes aqui no artigo 1º, dizendo que os serviços de saúde, então, no SUS, eles podem acontecer de forma isolada, que seria o atendimento individual, né, de um usuário de saúde, de uma pessoa, ou conjunto, né, de várias pessoas, um atendimento, então, de vacinação, né, uma ação lá de vacinação que tivemos aí no início do outono, né, a campanha de vacinação dos idosos, e depois atendendo aí os outros grupos, né. Então, isolado ou conjunto, eu posso fazer um atendimento de enfermagem, uma consulta de enfermagem isolada, ou eu posso fazer um atendimento em grupo, certo? Em caráter permanente ou eventual, né? Então, o caráter eventual também entra aí as campanhas, né? Vamos imaginar aí nas situações de... aqui a gente está vivendo agora, né? Ele é um atendimento conjunto, mas eventual, é uma eventualidade, né? O momento que nós estamos passando aí da pandemia, certo? Então, sempre focando que os serviços podem ser isolados ou conjuntos, permanentes ou eventuais. Então, esse é o nosso artigo 1º aqui da 8.080. Título 1 das disposições gerais. Artigo 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. E aqui trago de novo, né, grifadinho aqui, essas palavras para chamar a atenção de vocês numa outra pegadinha que a gente que nós caímos em concurso. Então, a saúde é um direito fundamental do ser humano. Onde eu já vi falar que a saúde é direito? Eu já vi também lá no artigo da Constituição, não foi isso? Mas lá diz que a saúde é direito nosso, mas é dever do Estado. Então, veja que é diferente. Então, lá na Constituição, fala que a saúde é um direito e um dever do Estado. Aqui, na Lei 8.080, ela diz que a saúde é um direito fundamental do ser humano, e daí sim, falando do Estado, né, devendo o Estado prover as condições dispensáveis ao seu pleno exercício. Então, se atente também a essa forma que diz aqui na 8.080 sobre a saúde e a forma que é dita na Constituição Federal, e não cai em pegadinha também
em relação ao artigo 2º aqui da Lei 8.080. Parágrafo 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem o quê? Né? Vamos lá. Assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para promoção, proteção e recuperação. Aqui, então, é um Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição Federal. Então, como eu falei para vocês no início, nós encontramos palavras, nós encontramos partes do texto da Constituição aqui dentro da Lei 8.080, já que a 8.080 veio, então, para dar sequência aí, né, organizar, então, o SUS após a Constituição Federal. E o parágrafo 2º, né, do artigo 2º, diz que o dever do Estado não exclui o direito das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. É claro, né? Não é porque o Estado, a saúde é nosso direito e dever do Estado, que nós não temos responsabilidades, então, perante a nossa saúde, ao cuidado, né, com a nossa saúde, e também não tira, então, a responsabilidade da família, das empresas e da sociedade. E, aqui no artigo 3º, existe uma atualização, então, dessa redação da Lei 8.080, e essa atualização foi dada pela Lei, 12.864, ok? De 2013. Então, recentemente, né, estamos aí em 2020, há 7 anos atrás, em 2013, nós vamos conhecer aqui, então, o que foi acrescentado ao artigo 13 da Lei 8.080. Então, artigo 3º, perdão. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer, o acesso aos bens e serviços essenciais. Então, o que acrescentou aqui, é claro, né? Já entreguei aqui para vocês, deixei aqui com uma outra cor, é a atividade física. Então, a partir de 2013, a atividade física também é considerada um determinante e condicionante da saúde e atualizou, então, o artigo 3º aqui da Lei 8.080, ok? Então, preste também atenção se cair algo assim, nesse sentido, falando dos determinantes e condicionantes no concurso, mas ele linkar isso à redação da Lei 8.080, cuidado, então, para perceber se existe nesse texto atividade física ou não, que pode ser uma pegadinha também, ok? Disposição preliminar. O conjunto de ações e serviços de saúde, artigo 4º. O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais, municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público constitui o Sistema Único de Saúde, constitui o nosso SUS. Então, tanto os serviços dentro das 3 esferas, federal, municipal e estadual, como das autarquias, né, administração direta e indireta, e fundações, então, constitui todo o nosso Sistema Único de Saúde. Parágrafo 1º do artigo 4º. Estão incluídas no disposto nesse artigo as instituições públicas federais, estaduais, municipais e de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para a saúde. Isso também já faz parte, nós já vimos lá no artigo 200 da Constituição Federal, onde tem, então, lá todas as atribuições do SUS, lembra? Que compete ao SUS. Então, já estava lá também. Então, é o Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição, e a gente encontra, então, também aqui no texto da 8.080. Parágrafo 2º. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde em caráter complementar. Também vimos isso lá no artigo da Constituição Federal, certo? Então, mais aí uma informação que se repete. Mas então, professora, se cair na prova falando que a iniciativa privada pode participar de forma complementar, mas linkar isso na Lei 8.080 diz que a iniciativa privada pode participar de forma complementar, vai estar certa essa questão? Vai ser certa, né? Então, por quê? Eu encontro aqui no texto da 8.080, eu também encontro lá no artigo da
Constituição Federal, ok? Então, sempre se atentar aos textos, né? As palavras, então, que encontramos nesses dois documentos. Dos objetivos e atribuições da Lei 8.080. Deixa eu colocar meu quadradinho para cá. Dos objetivos e atribuições da 8.080. Então, veja bem, lá no artigo 198, eu tinha as diretrizes. Vamos lembrar as diretrizes? Descentralização, participação da comunidade e o atendimento integral. Não era isso? Aqui, lá, então, diretrizes dentro da lei, dentro do artigo 198 da Constituição Federal. Então, presta atenção. Aqui, dos objetivos e atribuições da Lei 8.080. Dentro do artigo 5º, são objetivos do Sistema Único de Saúde a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 2. A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no parágrafo 1º do artigo 2º desta lei, a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção, recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. E aí, recordou alguma coisa? Então, aqui é a charadinha lá da questão que eu deixei para vocês no history, lá ontem do Instagram, certo? Os objetivos, então, os fatores determinantes e condicionantes da saúde são considerados objetivos da Lei 8.080, certo? E não diretrizes de saúde, não diretrizes da Lei 8.080. Então, muito cuidado com esses termos, tá? O que é objetivo, o que é diretriz, o que é diretriz organizativa. Vocês vão ver mais para frente, até deixei um gráfico aqui no final para vocês, uma disposição, já dividindo o que faz parte os termos que fazem parte dos artigos da Constituição, o que faz parte da Lei 8.080, tá? O que é diretriz doutrinária, o que é organizativa, porque confunde muito e a gente cai, então, com frequência em pegadinha aí de concurso, se nós não tivermos isso aqui, ó, guardadinho na nossa cabeça, na ponta da língua e na hora de fazer essa prova, ok? O artigo 6º, dos objetivos e atribuições, né? Continuando, então, dos objetivos e atribuições, eu tenho o artigo 5º e tenho o artigo 6º. Estão incluídos ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica, ok? E para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, continuando então aqui o que está previsto aqui das execuções de ações, né, no artigo 6º, a participação na formulação de política e na execução de ações de saneamento básico, a ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde, a vigilância nutricional e orientação alimentar, a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendida do trabalho, a formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, de outros insumos de interesse, então, para a saúde e participação na sua produção. Também, tudo Ctrl+C, Ctrl+V lá da Constituição, certo? Lembrando, então, de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, já estavam, então, previstos lá nos artigos da Constituição Federal. Mas eu também encontro aqui, então, no texto da 8.080, lembrando que a 8.080, então, ela fala da organização do SUS. Então, aqui na 8.080, o que nós vamos encontrar também aí na nossa próxima aula? O conceito de vigilância sanitária, o conceito de vigilância epidemiológica, o conceito de saúde do trabalhador, que também com frequência cai em prova de concurso, e às vezes pelas palavras serem parecidas, né? Prevenção, diminuir, eliminar risco, ou reduzir riscos, né? Tem palavras parecidas aí nesses conceitos, então, de vigilâncias e saúde do trabalhador. A importância de nós pegarmos as palavrinhas-chave dentro desses conceitos e conseguir guardar, então, compreender e guardar na cabeça e não cair nas pegadinhas do concurso, certo? Finalizando aqui, então, agora o artigo 6º, que são, então, execuções, né,
fazem parte das ações de execução do SUS, o controle e a fiscalização de serviços, produtos, substâncias de interesse para a saúde, a fiscalização e inspeção dos alimentos, a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda, utilização das substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, o incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico e a formulação e execução da política de sangue e seus derivados. Ok, pessoal? Então, fica aí as dicas da aula de hoje. Lembrando, então, dos objetivos e atribuições, né? Que são os artigos o 5º e o 6º. Lembrando deixa eu voltar aqui, dos determinantes e condicionantes da saúde, a redação dada, então, pela Lei 12.864, que, então, foi incluído a atividade física como determinante e condicionante da saúde, né? E no artigo 2º aqui, então, essa informação bem importante, que também costumamos aí observar essas pegadinhas no concurso, que a saúde é um direito fundamental do ser humano, dentro da 8.080, e é um direito e dever do Estado, dentro da Constituição Federal, no artigo 196. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa ainda para a gente ver aqui na Lei 8.080, mas hoje, afinal, é sabadão, então bora descansar, né? Vamos dar deixar aí para a gente continuar maratonando amanhã, não é mesmo? E volto com vocês, então, com mais aula aí sobre a 8.080, tá bom? Beijão para todo mundo, obrigado mais uma vez por estarem aqui e até amanhã.